Em 1983, a atriz Shirley MacLaine contava com 10 indicações ao Golden Globe e 5 ao Oscar em seu currículo. Ela foi uma das artistas mais versáteis e respeitadas de Hollywood, mas tudo mudou em 1983, quando MacLaine lançou sua autobiografia, Out on a Limb. Nela, MacLaine expôs suas crenças metafísicas em OVNIs, contato com o além e até mesmo reencarnação. Ela afirmou que havia sido uma prostituta em uma de suas muitas vidas, enquanto em outra disse que foi executada pelo rei da França. Shirley rapidamente se tornou alvo de piadas de comediantes e apresentadores de talk shows noturnos. Certamente você não pode estar falando sério, questionariam. David Letterman a deixou tão desconfortável com suas perguntas incisivas que ela ficou famosa por ter que ser censurada em sua resposta. Mas o que Letterman e os comediantes não entenderam foi que, na época das revelações de sua vida passada, uma pesquisa nacional revelou que 23% dos americanos também acreditavam em reencarnação. O livro de MacLaine virou best-seller antes de se tornar um filme de TV de sucesso. Um ano após sua publicação, Shirley MacLaine ganhou um Oscar e um Globo de Ouro por seu papel no filme Laços de Ternura. Mas muitos podem não perceber, incluindo a própria MacLaine, que ela estava apenas seguindo um caminho pavimentado por outro ator bem respeitado, Glenn Ford. Em 1958, o jornal Motion Picture Herald o chamou de o número 1 das bilheterias na América. Apenas quando sua fama começou a diminuir no final dos anos 60, Ford passou a falar de forma discreta sobre suas experiências com vidas passadas. Mas mesmo assim, graças à sua persona de cowboy estoico, absolutamente ninguém ria dele. Em 1968, Ford revelou, durante um almoço com um colunista de fofocas que havia passado recentemente por hipnose. O motivo, ele admitiu, era porque ele não acreditava em todo o misticismo em torno da reencarnação e da metafísica, mas ele estava pesquisando o assunto para um possível papel em um filme sobre seu famoso clarividente holandês Peter Herkos. Foi com uma dose saudável de ceticismo que ele visitou o Dr. Maurice Benjamin em Los Angeles em 1967. Com médicos da Universidade da Califórnia em Los Angeles presentes, o Dr. Benjamin anestesiou Ford e o resultado chocou a todos. Durante uma sessão de hipnose, cujo áudio foi gravado, Ford começou a falar com um forte sotaque escocês. Ele afirmou ser Charles Stewart, um professor de música de Algan's Calling, por volta de 1800 Motinsum. Durante a sessão, Ford se levantou do sofá e sentou-se em um piano de cauda para beber no canto. Então ele começou a tocar como um profissional. Movimentos de Mozart e Beethoven. Ford ficou espantado ao ouvir a fita tocada para ele. Eu não acreditava porque eu não conseguia tocar piano nem uma nota. Uma pesquisa genealógica revelou que o professor de música Charles Stewart está enterrado na Catedral de Elgin, na Escócia. Durante outra sessão, Ford revelou, enquanto falava francês fluentemente, que havia sido um oficial na elite da cavalaria francesa de Luís XIV por volta de 1670. Os registros também revelam que o oficial Imelda Legvini morreu em um duelo em 1684. Embora tenha passado seus primeiros 10 anos em Quebec, Canadá, o domínio de Ford do idioma francês era rudimentar, no melhor dos casos. E ainda assim, lá estava Langevin, o ator, falando francês fluentemente. Um professor do Departamento de Idiomas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, confirmou mais tarde que o sotaque de Ford era do francês parisiense do século XVII, não do francês canadense.
A memória de ter feito parte da cavalaria em uma vida passada foi o que mais intrigou Ford. Crescendo no Canadá, Ford disse que nunca tinha montado a cavalo até se mudar para a Califórnia aos 10 anos. Mesmo assim, eu tinha a sensação de que já tinha montado um cavalo antes, disse Ford. A reencarnação era a única explicação. Aos 14 anos, ele já era um cavaleiro realizado, tanto que acabou sendo escolhido como jovem cowboy e dublê de montaria em filmes de faroeste de Hollywood, e o resto foi história de Hollywood. Como dissemos, essas sessões de hipnose com Ford e o Dr. Benjamin foram gravadas e o áudio foi transcrito para um livro de 1980 por H. N. Banerjee, chamado Americanos que Foram Reencarnados. Por sua parte, Glenn Ford era diferente de Shirley MacLaine, no sentido de que ele não queria toda a atenção que inadvertidamente trouxe para suas experiências de vidas passadas. Antes de sua morte, aos 90 anos, em 2006, ele recusou-se a falar mais sobre isso, citando um conflito de interesses. A religião é fundamental em minha vida, afirmou ele. Eu não sei o que faria sem ela, mas isso está totalmente em conflito com as minhas crenças. É inegável que Ford ficou realmente abalado pelas revelações, como ele próprio afirmou. É como se eu tivesse puxado a cortina de algo e vi algo que não deveria ter visto. No verão de 1972, Tony Hopkins estava em um lugar ruim. Vivendo em Londres, Inglaterra, ele havia recentemente se divorciado de sua esposa de 6 anos e estava bebendo bastante. Embora ele tenha tido algum sucesso atuando em filmes britânicos, as ligações de Hollywood ainda não estavam chegando. Em outras palavras, Tony Hopkins ainda não era Sir Anthony Hopkins. Tudo isso para dizer que Hopkins sabia que precisava levar a sério sua arte e elevar seu jogo. Ele precisava provar seu alcance aos produtores americanos. Quando seu agente ligou sobre uma possível comédia, Hopkins ficou atento. O papel, descobriu-se, era A Garota de Petróvka, uma comédia tardia sobre um jornalista americano que se apaixona por uma bailarina em ascensão em Moscou. Era baseado no romance do jornalista americano George Pfeiffer, lançado no início de 1971. Querendo se dedicar ao papel, Hopkins foi a uma livraria na Charing Cross Road, em Londres, para pegar uma cópia do livro, mas os proprietários da loja disseram que o livro só havia sido lançado nos Estados Unidos da América e ainda não estava disponível no Reino Unido. Hopkins estava pronto para retornar para casa sem nada. Enquanto caminhava pela plataforma da estação de metrô Leicester, ele pensava em como poderia encomendar uma cópia da América. Hopkins, então, viu um banco e olhou para ver um manuscrito encadernado ao seu lado. Ao folhear, ele ficou espantado ao perceber que era uma edição de galeria de A Garota de Petróvka. Agora, no mundo dos livros, a galeria é uma cópia solta de um livro, impressa para que o autor possa fazer revisões antes da publicação. A galeria que Hopkins encontrou naquele dia tinha marcações vermelhas nas margens. Mas isso não importava para o ator. Ele encontrou o livro. Suas orações haviam sido atendidas. Hopkins foi para casa e devorou o texto. Sua preparação ajudou-o a conseguir o papel no filme. Lançado em 1974, A Garota de Petróvka foi produzido pela Universal Pictures e coestrelado pelos atores americanos Goldie Hawn e Hal Holbrook. O papel de Hopkins atraiu a atenção de outros produtores de Hollywood e logo vieram ofertas de trabalho de todos os cantos. Hopkins teve que se mudar para a Califórnia poucos anos após o lançamento do filme. Algo que ele sempre sonhou, mas essa não é o fim da história. Um ano após Hopkins descobrir a galeria do romance na plataforma de metrô,
ele foi a Viena para filmar A Garota de Petróvica. Sem o conhecimento de Hopkins, também no set de filmagem durante aqueles primeiros dias, estava George Pfeiffer, o autor do livro no qual o filme foi baseado. Pfeiffer foi contratado para escrever um artigo sobre as filmagens de seu romance, mas estava nervoso e desacostumado com o ambiente de um set de filmagem. Ele literalmente esbarrou em Hopkins e os dois começaram uma conversa. Pfeiffer contou a Hopkins que escreveu o filme e o ator relatou a dificuldade em encontrar o livro em Londres. O livro havia sido atrasado. Acontece que Pfeiffer estava hospedado na Praça Hyde Park de Londres e estava no meio da edição de seu livro para o supermercado ao do Reino Unido, adicionando o uso de trabalho, o vizinho e etc. Um dia, contra seu próprio bom senso, ele emprestou sua cópia marcada a um amigo, que depois relatou que o livro estava no banco de trás quando seu carro foi roubado. A cópia do editor de Pfeiffer havia desaparecido. A perda foi estranhamente dolorosa, disse o autor, que parecia amaldiçoar o livro. Ao ouvir a história, Hopkins foi ao seu camarim e voltou com a galeria encadernada que ele havia encontrado no banco da estação de metrô Leicester Square no ano anterior. Essa cópia pode ter algum significado pessoal para você? Perguntou Hopkins. Enquanto Pfeiffer folheava as páginas, ele ficou surpreso ao descobrir que era a prova que havia desaparecido, completa, com suas marcas de edição e anotações escritas nas margens com um marcador vermelho. Embora essa história possa parecer muito bizarra para ser verdade, ela vem do próprio Pfeiffer. Em 1974, o London Sunday Times publicou um artigo sobre coincidências e convidou os leitores a compartilharem suas próprias histórias estranhas. Pfeiffer escreveu para o Times sobre suas experiências com Hopkins e seu livro. A carta de Pfeiffer foi publicada e chamou a atenção do renomado autor Arthur Koestler. Isso inspirou Koestler a escrever um exame acadêmico do fenômeno da sincronicidade chamado As Raízes da Coincidência, uma incursão na parapsicologia. Anos depois, a Saturday Review decidiu fazer um perfil de Koestler para uma próxima edição. O jornalista freelancer contratado para escrever o artigo foi George Pfeiffer. Em meados dos anos 80, Anthony Hopkins estava cansado de Hollywood e voltou para Londres para continuar sua carreira no cinema. Em 1986, ele foi escalado em um filme britânico como o dono de uma livraria na Charing Cross Road, o mesmo lugar onde ele viu pela primeira vez uma cópia de A Garota de Petróvica 15 anos antes. Número 1. Pesadelo na Rua Whittier. Nas primeiras horas de 16 de novembro de 2010, Roy Chasen, publicitário de relações públicas das estrelas, dirigia para casa em Beverly Hills após uma estreia de filme em Hollywood. No entanto, ao virar para a North Whittier Drive, Chasen estava, sem saber, entrando diretamente na zona do crepúsculo. Ao virar da Sunset Boulevard, 4 tiros foram disparados. Chasen foi baleada no peito e nas costas. Ela se inclinou sobre o volante enquanto seu carro deslizava mais meio quarteirão pela Whittier antes de bater em um poste de concreto. A polícia encontrou Chasen morta devido aos ferimentos quando chegou dela. A vítima, eles disseram, de seu sequestro ou roubo que deu errado. A polícia não percebeu que, se tivessem olhado para cima e ao redor de onde Chasen foi encontrada, teriam estado na linha de visão de pelo menos outras 5 terríveis tragédias, todas próximas ao amassado Mercedes E350 de Chasen. Brian Chasen foi encontrado no número 1815 da North Whittier Drive. 44 anos antes,
uma calamidade inédita ocorreu 2 casas abaixo, no número 807 da North Whittier. Em 2 de abril de 1966, Jan Berry, da famosa dupla de rock Surf, Jan e Gene, conhecidos pela música Dead Man's Curve, bateu seu carro em um caminhão estacionado na rua. Berry passou 2 meses em coma após o acidente e sofreu danos cerebrais parciais e paralisia quando acordou. Ao rebocar o Corvette destruído de Berry, o motorista do guincho provavelmente estava de olho em Paul Newman, que morava a menos de um quarteirão dali. Ele provavelmente desconhecia que estava a apenas 20 jardas de uma terrível cena de crime ocorrida 11 anos antes. Em 9 de fevereiro de 1955, Kate Hayden, de 71 anos, foi encontrada ensanguentada no chão da cozinha de sua mansão no número 817 da North Whittier. Segundo o legista, Kate foi vítima de 20 golpes de machado na cabeça e no rosto. Margaret Moore, a cozinheira dos Hayden, confessou o assassinato, resultado de uma discussão entre as duas sobre como desossar um assado, segundo ela. Ao noticiar o assassinato de Kate Hayden, os jornais informaram que ocorreu em frente a outro crime chocante em Beverly Hills. 8 anos antes, em 20 de junho de 1947, Benjamin Bugsy Siegel foi famosamente abatido a tiros em sua sala de estar durante um ataque da máfia. Parado do lado de fora da janela panorâmica, o atirador acertou Bugsy com 4 tiros de um carabina calibre 30. A vida e morte de Siegel foram retratadas no filme Bugsy, estrelado por Warren Beatty, irmão mais novo de Shirley MacLaine. O assassinato de Siegel aconteceu na sala de estar de sua mansão de 700 metros quadrados na 810 North Linden Drive, 5 portas abaixo do lugar Hayden. Os vizinhos de Siegel, incluindo o ator Charles Boyer, no número 802 da North Linden, podiam quase ver a cena do crime da janela de cima. Coincidentemente, Boyer se suicidaria em 1978, no número 723 da North Linden Drive. A polícia foi chamada para uma mansão de propriedade do magnata do Oriole, William Jettle. Em 9 de maio de 1934, Jettle bebia durante o dia à beira de sua piscina, quando 2 homens encapuzados e armados invadiram seu quintal. Eles forçaram o milionário a entrar em um carro e o levaram para uma área isolada, mantendo-o amarrado e amordaçado por 6 dias, exigindo um resgate de $60 mil. Quem sabe o que teria acontecido com o marido e pai de 4 filhos se não fosse por 2 policiais empreendedores que rastrearam o esconderijo e resgataram Jettle. As confissões de culpa levaram os 2 sequestradores para San Quentin. Mas 6 anos após o sequestro de Jettle, outro empresário milionário se encontrou em um monte de problemas em Beverly Hills. Bem, na verdade, sobre Beverly Hills. Em 7 de julho de 1946, o inventor e aviador Howard Hughes estava no comando de um avião espião experimental chamado XF-11, quando algo deu errado. Enquanto o avião perdia altitude, o piloto Hughes tentava desviar das mansões em Beverly Hills para cair no campo de golfe ao lado do bairro. Mas não era para ser. Como famosamente recriado no filme de 2004 de Martin Scorsese, O Aviador, o avião de Hughes se chocou contra um grupo de casas agrupadas em torno de 808 North Whittier Drive, bem no meio do que os pesquisadores paranormais passaram a chamar de Triângulo de Beverly Hills. Triângulo. 3 mansões sofreram danos no acidente, com uma 4ª casa entrando em chamas. Hughes quase não sobreviveu ao acidente e dizem que ele nunca mais foi o mesmo depois.
5 eventos terríveis, em um enclave tão pequeno, fizeram alguns especularem sobre a maldição de 90.210. Isso levou outros a especular, nós incluídos, que ao contrário da música do Weezer, talvez Beverly Hills não seja o lugar onde você quer estar. Afinal de contas,